Nós vamos hoje falar um dos tratamentos que se tem de resíduo sólido, né? Que é praticamente não é o único, mas é uma das formas de tratar o resíduo orgânico, o resíduo sólido. Eu vou aproveitar depois, no final da aula, já vai ficar para os grupos fazerem, né? Já tinha uma atividade, aí eu vou explicá-la melhor, e uma outra que vocês vão fazer, que que eu vou propor a respeito de resíduos sólidos. Então, o resíduo, essa aula eu não vou apresentação, vou colocar no quadro ali algumas apontamentos que eu vou fazer lá, e vai ficar gravado, depois eu disponibilizo o material para vocês também. Então, primeira coisa, né, o resíduo sólido, se a gente pegar como um todo, né, o lixo como um todo, você tem, tirando aí o resíduo da área da saúde, resíduo industrial, mesmo resíduo industrial, você vai ter, a gente pode separar em dois grandes grupos, os resíduos orgânicos e os resíduos inorgânicos. Então, o resíduo orgânico vai ser aquele resíduo que vai ser o lodo do tratamento do efluente, o lodo do tratamento do resíduo da indústria, e o resíduo orgânico, que seria o resto de comida, o resto de alimentos, e algum outro tipo de resíduo aí. Bem, né, que está vindo das residências, e que está vindo também de limpeza urbana, né, como podas, como folhas. Então, esses seriam os resíduos orgânicos. Os resíduos inorgânicos, se a gente, né, pegar o lixo domiciliar, aí nós teremos, então, resíduos plásticos, metais, nós vamos ter papel, que seria a grande quantidade, né, plástico, metal e papel, um pouco de vidro, que está vindo das resíduo domiciliar. Se a gente agora nós vamos separar resíduos da construção civil, né? Então, que nós vimos lá, então, seriam os resíduos da classe A, B, C e D. Bem, então hoje nós vamos falar do resíduo orgânico, separando os dois, pegando o resíduo das cidades, como eu disse, né? Pode ser que futuramente vocês não vão trabalhar somente com resíduo da construção civil. Por quê? Como eu disse, muitas vezes o engenheiro civil é aquele responsável pelo saneamento das cidades, e o saneamento inclui a coleta de resíduos sólidos. E muitas vezes não se sabe o que fazer com esse resíduo orgânico, a não ser colocá-los, né, num aterro sanitário. Mas tem outras propostas, além dessas. Então, eu vou dar uma aula de aterro sanitário, só do gás, tá? Vou até gravá-la, da produção do gás no aterro sanitário, deixar para vocês. Então, hoje a gente vai falar, então, do resíduo sólido orgânico, o que a gente pode fazer com ele. Então, tem alguns trabalhos, tem alguns processos que a gente pode fazer. Um principal processo que é utilizado é a produção de composto orgânico. A gente pode produzir o composto orgânico na forma aeróbica ou na forma anaeróbica. Tá? O composto orgânico na forma aeróbica recebe um tipo de tratamento que é utilizado no mundo inteiro, é utilizado no Brasil também, que a gente se denomina compostagem. O que é uma compostagem? Compostagem, então, nada mais que é transformar, né, a matéria orgânica, transformar aquele resíduo orgânico em um biocomposto, em um composto que eu posso utilizar como adubo. E que eu vou colocá-lo no ciclo novamente, eu vou reciclar esse material para que ele entre novamente no sistema, no biossistema. Então, é um dos sistemas
mais utilizado no mundo, e é um sistema que funciona muito bem. Vocês vão fazer um trabalho para mim, depois no final da aula eu vou explicar melhor. Cada grupo vai escolher um material da construção civil e estudar como ele pode ser ou reutilizado ou como ele pode ser reciclado. Então, vamos supor que você pega o gesso, ou você pega a madeira, ou você pega agregado, brita ou areia, material, resíduo da construção civil. O que se faz com esse resíduo? Vocês vão um dos trabalhos vai ser esse. Então, vocês vão buscar o que se faz com esse resíduo, tá? E quais as alternativas que se tem hoje e quais seriam as alternativas que poderiam se ter para ele. Então, um deles que eu vou falar é o resíduo orgânico, que não é da construção civil, porque a construção civil praticamente não gera resíduo orgânico, a não ser depois de pronta, que as famílias já estão morando nos edifícios, nos prédios, etc. Aí vai estar gerando resíduo orgânico da alimentação e etc. Restos de comida e outros. Então, primeiro, como eu disse, o resíduo, a compostagem, que é um processo que é feito para esse resíduo, né, ela é um processo natural que é feito pelos micro-organismos e que vão degradar essa matéria orgânica, gerando lá no final um composto orgânico. E como é que é feito isso? Como é que é feito esse processo? Eu vou utilizar o quadro aqui e que nós vamos ver um pouco isso. Bem, vocês estão conseguindo enxergar o quadro ou não? Está longe. Alguém pode falar aí? Eu estou conseguindo. Oi? Estou vendo o quadro. Ampliando a tela aqui. Se tiver ruim a visualização, vocês me falam. Ampliando a tela, deu para ver. Bem, então, compostagem, como eu disse, então, é um processo, né? Então, é um processo que é realizado por micro-organismos para que decompõe a matéria orgânica. Então, nada mais é, então, que eu pego o composto orgânico aqui, tá? Que é o lixo, o resíduo, o alimento, etc. Esse composto orgânico aqui, então, eu vou transformá-lo, então, em um adubo. Nada mais é do que um adubo. Então, e esse adubo? Esse adubo é vendido. Então, muitas vezes se perde dinheiro com isso. Então, por exemplo, 1 quilo de adubo, conforme o composto orgânico, você vende ele a R$10. Então, você imagina a quantidade de toneladas de produtos, de lixo, que é jogado no aterro sanitário e que fica lá e vai ficar lá para sempre ali embaixo. Tá? E quanto que esse resíduo orgânico ele poderia ser utilizado como adubo. Se a gente fizer um outro processo, se a gente pensar num outro processo, que seria usar esse mesmo resíduo orgânico num processo anaeróbico, esse processo é aeróbico. A gente teria, então, por exemplo, num biogás, tá? Num biodigestor, eu poderia colocar esse produto orgânico lá, eu geraria gás. Que gás é esse? Biogás, e que no meio desse gás você tem lá gás sulfídrico, você tem
dióxido de carbono, né, CO2, e você tem o CH4, que é o metano. Esse metano, ele pode gerar energia, ele pode ser usado como combustível, tá? Para gerar um motor, para gerar energia elétrica, pode ser utilizado para gás de cozinha, etc. E, no final ainda, pode-se ter também o adubo, tá certo? Então, tudo isso pode vir, então, do composto orgânico que o Brasil perde. A Alemanha, o que a Alemanha faz? A Alemanha usa esse processo aqui, ó. Então, ela produz o gás, esse gás, ele vai estar ligado a geradores que vão gerar energia elétrica, tá? Parte desse. Outros são canalizados esse gás para aquecimento de casa, para gás, por causa da baixa temperatura, né? Aqui no Brasil, por causa do calor, hoje está fresquinho, né? Não sei aí, mas aqui está um calor danado, que poderia também esse gás ser gerado para quê? Para manter um ar-condicionado, por exemplo, tá? Era só adaptar para gerar energia para um ar-condicionado, e ainda você gera o adubo que vai ser vendido para. Então, você gera 2 subprodutos para gerar, que vão ter lucro aí no final, na coleta do lixo. Mas, infelizmente, no Brasil, nós não usamos isso. Por quê? Não, tem que ter investimento. Claro, você tem que ter um dinheiro inicial para se investir. Não é barato, né? Hoje, a tecnologia da Alemanha, para você produzir gás, é algo fantástico. Eu até não, apesar de eu ter feito um curso, que eles deram um curso, de 4 anos atrás, eu fiz um curso com eles, a tecnologia dele é muito avançada, que no Brasil não tem. São usinas de geração de gás enormes, fantásticas, coisa fantástica, felizmente. Então, hoje eu vou falar de uma coisa simples, que a gente pode fazer em qualquer cidade, né, com resíduo da cidade, tá? Então, como que é feita, então, essa compostagem? Essa compostagem nada mais é, gente, do que o seguinte: você tem uma carga grande de nitrogênio no resíduo que está vindo das casas, tá? Esse nitrogênio, ele é importante para os micro-organismos. Então, você junta esse nitrogênio mais carbono. Que carbono é esse? Esse carbono, ele pode vir de restos vegetais, ele pode vir de ferpas de madeira, serragem, etc. Então, você junta o resíduo, né, com isso, e você vai fazer o que a gente chama de compostagem. Como que é feita essa compostagem? Uma coisa simples. A gente vai fazer leiras. O que é leira? É um amontoado ali de coisa que nós vamos colocar ali. Então, por exemplo, que amontoado de coisa é essa que nós vamos colocar? Então, simplesmente, nós vamos colocando, por exemplo, nós vamos colocando embaixo um material rico em carbono, por exemplo, palha de arroz, palha de milho, que é orgânico, ou serragem, ou resto de folhas, e depois nós vamos colocar o lixo, tá? Que está vindo orgânico, resto de comida, resto de fruta, que está vindo lá da casa. E assim a gente vai fazendo, tá bom? Em torno de 30 centímetros, vai fazendo essa camada, em 30 em 30, e vai fazer o que a gente chama de leira, esse amontoado aqui. Tá? Então, ele vai ter, então, mais ou menos, 1,5 metro de altura no máximo. Tá? Ele vai ter 1,5 metro de altura.
por um torno de 80 a 1 metro de largura, certo? E aqui ele pode ir a 2 metros, mais ou menos, também nessa profundidade aqui. Então, esse material aqui, ele vai ficar aqui em torno, nesse processo aqui, durante 3 dias. Molha-se, vai colocar umidade e vai deixar esse processo aqui em torno de 3 dias. Depois começa a se fazer, revirar esse processo, que é a parte mais pesada, né? Lá na roça do meu sogro, lá tem uma pessoa que trabalha lá, tem 10 anos que eu estou tentando que ele faça uma compostagem dessa. Eu nunca consegui. Por que eu não consigo? Por causa do revirar o negócio, é pesado. Até tem outros sistemas lá em o Rio de Janeiro, eles têm uma unidade de tratamento de esgoto lá, e que eles pegam o resto do lodo, e eles têm um sistema de fitorremediação também, que eles misturam com isso. E quem faz esse reviramento, vai revirar esse material, são máquinas, né? Porque é difícil revirar esse material, é pesado. E esse material tem que ser revirado. Por quê? Porque precisa de oxigênio, tá? Então, aí, esse processo, então, a cada 3 dias tem que ser revirado e molhado. Então, ele precisa de umidade, tá certo? Ele vai precisar de umidade. Então, eu até falo, como é que eu sei a umidade que deve ter lá? Tem alguns medidores de umidade, mas você pode pegar esse material, apertar na mão, tá? E ver se ele faz um bolinho, né? Claro, depois que ele já começou a revirar esse material durante, no mínimo, uns 10 dias, né? E se escorrer na mão, assim, é o que eu falo, escorrer no braço, está tendo muita umidade. Se faz um bolinho sem escorrer no braço, é um sinal de que o processo está bom. Então, o que vai acontecer com isso aqui? Então, tem alguns fatores que tem que ser controlado nesse processo para fazer a compostagem. Que fatores são esses, então? Então, são os fatores. Quais os fatores que vão influenciar, então, a compostagem? Então, os fatores que vão influenciar a compostagem, um deles é a relação CN, que eu falei. Então, tem que ter uma relação de 25 carbonos, vamos dizer assim, para 1 de nitrogênio. O que é isso? Então, eu tenho 25 quilos de folha, de palha, de material, para 1 quilo de nitrogênio, mais ou menos. Se tiver mais nitrogênio, não tem problema. O problema é que pode, às vezes, gerar mau cheiro. Essa compostagem, ela bem feita, depois de 10, 15 dias, ela não gera mau cheiro, ela não tem mau cheiro. Tá? Então, um dos fatores que vai estar afetando essa relação aqui. Um outro fator é a temperatura. Essa temperatura é uma temperatura que vai se elevar. Vou fazer um gráfico aqui para vocês aqui, para mostrar isso. Então, por exemplo, então nós temos aqui a temperatura, graus centígrados, e dias aqui. O que vai acontecer com esse composto? Ele vai sair aqui mais ou menos de 20 graus. Então, ele vai chegar aqui, ó, aos 19 dias, mais ou menos, ele vai começar a aumentar essa temperatura. Ele vai chegar a essa temperatura em torno de 60 graus, mais ou menos. 60, 65 graus.
Como que esse composto chega a 60, 65 graus? A atividade microbiana que vai estar lá nele. Então, esses micro-organismos vão começar a fazer essa atividade, vão começar a degradar esse material. Que micro-organismo? É bactéria, é fungo, anelídeos, tá? Protozoários que vão estar ali dentro, que vão degradar essa matéria orgânica e vai fazer com que essa temperatura aumente. E é preciso que a temperatura aumente. Então, você vai ter aqui micro-organismos mesófilos que vão estar aqui atuando, e aqui os micro-organismos termófilos. Esses micro-organismos que vão ter uma ação importante e depois isso vai cair e vai ter em torno de 180 dias, vai ter esse composto pronto, né? Então, são aí 6 meses, no máximo, você tem esse composto pronto. Então, esse composto, se ele tiver lá 2 metros, a hora que ele terminar, ele diminui drasticamente o volume. Ele vai terminar isso aí mais ou menos com meio metro. Então, de 2 metros de compostagem, você vai chegar ao final com meio metro. E essa compostagem se pode vender, se pode utilizar, por exemplo, no caso do município, utilizar para os jardins da cidade, utilizar em áreas, em parques, e etc., né? Para manutenção. Que é uma alternativa inteligente e que a gente não aproveita. Bem, então, essa temperatura, em países mais frios, é difícil fazer esse tipo de compostagem, tanto que eles usam a compostagem anaeróbica. Aqui a gente usa aeróbica. Por isso, precisa aqui, um dos fatores que vão influenciar aqui é o oxigênio. Por isso que precisa revirar. Se não tiver oxigênio, começa a ter mau cheiro, tá? Por isso que o sistema anaeróbico ele é feito em sistema fechado, totalmente fechado, que escapa mau cheiro, mas é pouco. Aqui, se ele tiver, se não revirar, você não incorpora o oxigênio, e aí os micro-organismos que são aeróbicos morrem, porque se você molha, ocupa os espaços vazios, molhando, não revira, não incorpora oxigênio, esses micro-organismos vão morrer. E aí você começa a proliferar micro-organismos anaeróbicos e o material começa a entrar em putrefação e gera mau cheiro, né? Então, um dos fatores, como eu falei, é a relação entre temperatura e o outro oxigênio. Esse oxigênio se controla revirando. Outro fator que vai ter efeito ali naquilo é a umidade. Micro-organismo precisa de umidade para ele crescer, para ele desenvolver. Em época de chuva, Neymar, como é que faz? Bem, em época de chuva, às vezes, se tiver umidade demais, não pode ter umidade demais, você percebe que está começando a escorrer esse material, cobre com uma lona, tá? Mas se deve molhar esse material em época de seca, para que os micro-organismos tenham atividade, que eles possam agir decompondo esse material. Tá? Outro fator que pode interferir, mas não é tão preponderante assim, tão determinante assim, é o pH. Tá? pH aí, o ideal para os micro-organismos seria um pH em torno de 6 a 7. Como que eu vou controlar isso, Neymar? Se te perceber que essa temperatura não está elevando, que ela tem que elevar, e como que eu controlo essa temperatura? Uma forma que eu falo, você pega um cabo de metal e coloca naquela leira, né? Deixa por um tempo. E se você pega, né, e não consegue manter a mão ali segurando esse metal, é porque a temperatura aumentou. Se você pega, você vê que está quente, mas e consegue manter, porque a temperatura não aumentou tanto. Né? Então,
essa temperatura ela precisa ter esse aumento aqui para degradar esse resíduo aí que vai ter. Agora, se essa temperatura não aumenta, pode ser que tenha colocado muita palha, né, e pouco nitrogênio. O nitrogênio vai estar onde? No resto de comida, no resto de fruta, né? Não material seco. Pode-se, é viável, é ideal, por exemplo, colocar um pouco de esterco de gado, que ali vai estar rico em micro-organismos, para acelerar o processo. Hoje se vende, alguns chamam isca, né, mas é inoculante para fazer a compostagem, então já são micro-organismos próprios para essa compostagem, que eles já são vendidos no mercado, que são inoculantes para degradar essa matéria orgânica. E o outro fator que não pode não estar subindo essa temperatura é a falta de umidade, ou falta de oxigenação, ou pH. Tá? Se está fazendo tudo certinho, tem tudo controlado, aí é o pH. E como é que eu faço? Pode-se pôr um pouco de calcário para subir esse pH. Possivelmente ele vai estar baixo, na maioria das vezes. Porque a matéria orgânica, quando começa a ser decomposta, os micro-organismos acidificam o meio. Então, eles colocam ácido no meio. Então, aí pode-se utilizar calcário para esse material ser decomposto. Bem, aonde eu faço isso? Então, isso pode ser feito, por exemplo, se a gente tem uma usina de reciclagem de lixo. Se eu não tenho uma usina, se o lixo não é reciclado, isso é praticamente inviável de ser feito. Por quê? Eu vou chegar no aterro sanitário. O que vai ter no meu aterro sanitário? Vai ter restos de comida, né? Restos de matéria orgânica, com papel, com metal, com garrafa, com tudo isso lá. Agora, se eu tenho uma usina de reciclagem, esse material às vezes passa por um processo de gravimetria para que separa esse material. Depois ele passa por um processo de ímã para que tire os metais dele. E depois a separação manual, aquilo que sobrou, separa manualmente. E depois você tem lá a matéria orgânica, tá certo? Então, pela gravimetria e pelo esse processo de separação de metais, vai sobrar o quê? Então, você vai tirar, possivelmente, plástico, vidro, tá? Depois você vai tirar o metal e, manualmente, você pode tirar algum papel, algum plástico ainda que passou ali e retirar esse material. Aí você sobrou matéria orgânica. E você vai dar destino a tudo. Metal, se tem um preço muito bom no mercado. O plástico, ele pode ser para fazer cabo de fio, ele pode ser feito, reciclagem dele, para fazer uso de calça jeans, uso de plásticos em geral, até para outros tipos de embalagem. Tetra Pak, mesma coisa, você tem um mercado grande dela. Papelão e papel, você tem um grande mercado desse material aí também para ser vendido. E sobrou a parte orgânica que ninguém quer. O que você faz com ela? Essa parte orgânica, ela vai realmente para o aterro sanitário, e que aí no aterro sanitário, como eu disse com vocês, essa parte orgânica, ela vai para o aterro sanitário e vai no aterro. Se é um aterro que você usa desse aterro como para gerar energia, para gerar biogás, você pode usar esse sistema, né, de usina de biogás. Esse material vai para lá, vai gerar o metano, né, que vai ser o gás, que vai ser utilizado para gerar energia. E no final ainda, você abrindo esse material, ele vai decantar e vai gerar aí o que a gente chama de adubo ainda, né? Esse adubo, ele pode passar por um processo para ele ficar ainda mais rico, por exemplo, você pode colocar ele
em sistemas com um minhocário, e aí você vira um humus, esse material, porque o humus é um material que é o humus, ele é mais rico que essa compostagem que eu falei com vocês, porque ele passou no trato intestinal da minhoca. A minhoca comeu ele e fez o cocô. Nada mais é o humus do que o cocô da minhoca. Então, que aí você tem um composto ainda mais rico em nutrientes. Tá? Como eu não sei se foi para vocês que eu disse, mas acho que foi, tem um produtor rural que ele planta café, ele usa, e ele tem vacas só para produzir, para pegar as fezes desses animais, para fazer humus para ele adubar o café dele. A vaca dá o leite dela lá, ela só autopaga a vaca. Então, assim, ele tem aquele tanto de esterco para fazer humus, para adubar o café. Então, é material que cada dia mais vai ser valorizado. Né? A agricultura orgânica, ela é mais caro, produtos orgânicos, e cada dia mais vai ser valorizado. Né? É um mercado interessante e que você gera esse humus aí, no final você pode passar pela minhoca ou não, pode enriquecê-lo mais ainda ou não. Ele, depois do processo, ele já está pronto para uso. Por que ele não está pronto para uso antes, Neymar? Porque ele é uma matéria orgânica ainda não degradada. Você tem ali casca de material, que ali o nutriente dela vai ser degradado primeiro, para depois ir para o sol, para depois a planta usar. Ele não foi degradado ainda, né? É a casca de ovo, o resto de vegetais, de arroz, de feijão, de sei lá do que está ali, e ainda não passou por esse processo ainda de degradação da matéria orgânica para voltar a ser nutriente para a planta utilizar. Né? Então, isso é um ciclo, gente, que vocês vão viver, que nós estamos vivendo, que nós vamos precisar de reutilizar esse tipo de matéria, porque o planeta grita e a gente sabe que tem um limite tudo. É só as pessoas ou que não querem entender, ou que não têm estudo, né, que não acreditam que tudo vai durar a vida toda, que eu posso tirar tudo o tempo todo, até a água, né? Nós vamos daqui a pouco daqui uns dias estar falando da água, ela não é um bem finito, mas se você for pensar na água como produto para uso, ela é finito. Por quê? Se eu contamino a água toda, ou se eu ponho a água no mar e salinizo a água, ela vira um bem finito, porque a água doce é um bem finito. A água, se a gente pensar como um todo, não. Então, a gente tem que entender que na natureza, né, ela tem um ciclo, né, um equilíbrio, e que a gente quebra esse equilíbrio. E nós, como pessoas, homens pensantes, racionais, a gente pode, de alguma forma, diminuir esse desequilíbrio. Diminuir esse desequilíbrio. Então, se eu tenho ali um arroz, um feijão, uma carne, veio aqueles nutrientes saíram de algum lugar. De onde que eles saíram? Eles saíram do solo, que foram para plantas, que foram para animais, e veio para mim. E eu agora vou enterrá-lo num aterro sanitário que vão ficar lá. Aquela quantidade de nutrientes vai ficar represado naquele lugar. Enquanto eu poderia tratar esse material e ele voltar para ser alimento para nós de novo, nós colocamos ele no aterro sanitário. Está entendendo? Então, é um ciclo que nós podemos contribuir com ele. Contribuir para que as reservas, por exemplo, de nitrogênio, de fósforo, de potássio, que são importantes para as plantas, para os plantios, não se esgotem. E se a gente acaba fazendo a reciclagem, né, ou a compostagem, nesse caso, a gente volta a esse ciclo para que esse nutriente ele volte para nós de novo. Né? Então, esse é um processo que
se tem. Tem um outro processo, que se chama land farming, que ele é muito parecido com o processo desenvolvido nos Estados Unidos, que ele é muito parecido com o aterro sanitário. Só que a grande diferença dele é que você coloca aquele lixo ali, ele é decomposto, e depois você planta ali em cima. Entendeu? Você planta feijão, milho, e você tem um controle ali do chorume, né? Esse é um processo que se tem. Uma coisa importante, falando de chorume, o ideal é que a compostagem seja feita, né, num lugar impermeabilizado, num lugar de cimento, pode até ser na terra, mas uma terra mais batida, para que o chorume não penetre no solo e vai chegar a contaminar, né, o subsolo aí, tá? Água. Vocês entenderam aí esse processo? Quer perguntar alguma coisa? Hein, gente? Ó, professor, eu estou aqui, mas estou familiarizado com o processo. Já vou poupar de Tá, perguntas. beleza. Obrigado. O resto da sala é mais esperto, eles pegam de primeira. Não, tudo bem. Bem, gente, então, essa é o processo de compostagem, né? Vocês vão fazer um trabalho, né, naqueles grupos, né, a gente vai manter aqueles grupos. Um trabalho que vocês vão fazer, né, vocês vão usar o Google Maps ou Google Earth para tentar visualizar Santa Luzia, as áreas de erosão, as áreas de movimentação de solo, de maior risco de movimentação de solo. Tá? A minha ideia é o seguinte: como cada grupo vai fazer um trabalho, e depois a gente pode até, conforme a qualidade do trabalho, tentar melhorá-lo, e a gente tentar publicar na Semana de Ciência e Tecnologia, do ano que vem, que talvez esse ano também em cima, algum trabalho desse. Então, primeira coisa que vocês vão fazer é essas principais áreas de risco em Santa Luzia. Tá? Vocês vão tentar ver isso aí pelo Google. Ah, professor, muito difícil. Realmente pode ser. Talvez seja difícil. É interessante até, que eu acredito que muitos de vocês já são familiarizados na ferramenta, outros não. É interessante vocês começarem a usar essa ferramenta, né? O Google Maps, o Google Earth, para vocês tentar visualizar essas áreas. A segunda proposta para vocês é o seguinte: você vai escolher, o grupo de vocês vão escolher um produto, um resíduo da construção civil. Vou escolher, por exemplo, agregado. O que é agregado? Resto de tijolo, resto de telha, né, esse material. Para eu ver qual o processo que existe hoje de reciclagem desse material, ou de reaproveitamento desse material. Como eu falei, então, primeiro, reutilização, né? Então, primeiro, redução de geração de resíduo é o primeiro passo. O segundo passo é reutilização, porque a reutilização eu não gasto tanta energia. E terceiro, reciclagem. Então, o que se faz com esse material? Vocês vão escolher um produto. É tinta? É madeira? Madeira hoje é vendida para lenha, entendeu? E vocês vão tentar ver, pesquisar na internet, qual tem sido o destino desse material. Talvez vocês possam até ligar, né, para áreas de recepção de material de construção. Eu vou colocar 2 artigos meus aí para vocês, que eu junto com a minha aluna publicamos, dessas áreas de recepção de material aqui na região metropolitana. Até pode ajudar vocês. Então, eu vou colocar esses 2 artigos para vocês aí, e aí vocês vão tentar escolher um produto desses,
Tá? Se um grupo escolher a mesma coisa, não tem problema que o outro. Né? Então, seja brita, areia, resto de tinta, resto de madeira, resto de isopor, que hoje é utilizado, né? O resíduo da construção civil e qual tem sido o destino e qual pode ser a forma de melhor uso desse material. Tá bom? Então, esse é um trabalho que vocês vão fazer, eu vou colocar lá no Moodle, direitinho lá, a data de entrega, e explicadinho para vocês depois vão postar a parte escrita. Não precisa de ser muito complexo, né? Um trabalho enorme, não, coisa pequena, tá bom? E esse outro aí, das áreas de risco de Santa Luzia aí, tá bom? Alguma dúvida a respeito disso? Vai ser aqueles E, grupos que vocês mesmos definiram lá, tá? Marco, eu tenho uma dúvida com Oi. relação à segunda proposta, se a gente for fazer com Sim, relação a materiais. A gente sim, sabe que tem algumas tecnologias que ainda estão, tipo, anos-luz na nossa frente, né? sim. E aí a gente teria que se limitar àquelas tecnologias que a gente tem condição de reproduzir hoje, ou a gente poderia, por exemplo, pegar exemplos já bem mais avançados do que está sendo feito com reciclagem de resíduo? Pode pegar a tecnologia mais bem avançada. Você pode mostrar o que tem, o que você vai fazer. João, você vai mostrar o que tem sido feito hoje e o que pode chegar a ser feito com outras tecnologias de outro país, que já é feito, outras tecnologias que estão caminhando para isso. Você pode, né, viajar até um pouco nisso aí, entendeu? Não teria que ser economicamente viável hoje, não, né? Você pode falar que pela pesquisa hoje, né, economicamente não é viável. Vamos supor aí que, né, eu estou usando aí madeira novamente, processando essa madeira para fazer móvel. Estou chutando aqui. Hoje não tem uma tecnologia para ela, mas tem avançado nesse sentido para ter uma tecnologia, porque a tecnologia hoje para isso é caro, você pode justificar lá no seu trabalho, entendeu? O negócio é que aqui no Brasil a gente constrói com muito desperdício de Sim, material, né? Nos outros lugares o pessoal gera menos resíduo. Porque teoricamente é só você passar tudo isso num britador e separar bem, de novo o que que é argila, o que que é sim. O que você pode fazer também areia e etc, né? é o que, por exemplo, um de vocês também pode propor, por exemplo, um modelo de gestão da construção para gerar menos resíduo, né? É, agora não pode ser uma coisa meio, né, vamos dizer assim, tem que ser um processo bacana, né? Se você for propor isso, então vamos lá, separação de material, revisão de material, né? Então, um processo assim pode ser proposto também, como eu disse que a MRV fez, né? Que é para diminuir o desperdício de material. Né? As nossas construções é muito, infelizmente, ainda o desperdício é muito grande, infelizmente. Tanto usa material desnecessário quanto desperdiça. Né? Tem uma relação muito grande do assoreamento da Lagoa da Pampulha com construções naquela região ali do bairro Castelo, aquelas bacias que vêm ali de Contagem, né? Porque material particulado todo vai, sim, todo não, né? Mas muita quantidade vai com a enxurrada e acaba assoreando, né? Sim, Isso aí um dos problemas do nosso modelo de construção civil hoje. sim, E fora aquilo, né? O cara que precisa usar meio tijolo, ele pega a colher de pedreiro, destrói metade do tijolo e usa metade, né? Porque ele poderia simplesmente cortar aquele tijolo ali na maquita e ter duas metades perfeitas para utilizar, né? Mas sim, é, é um, é um problema de várias faces, né? Que a gente tem sim, que abordar. sim. Entendido, gente? Belezinha. Professor, Pois não.
Como eu faço para saber o grupo que eu tô? Na verdade, eu não sei se eu tenho um grupo. Tá, eu vou postar lá, tá, Andrina? Eu acho que você tem um grupo sim, mas eu vou Eu não postar estava lá, lembrando, não. Uhum. tá? Eu vou postar lá os grupos novamente. Peraí, deixa eu abrir aqui, ó, quer ver? Isso era bom, professor, porque parece que tinha um grupo da atividade que a gente entregou, um outro grupo do trabalho para fazer, e aí Tá. esses grupos foram se misturando. Se você puder determinar quais são eles, seria melhor mesmo. Ó, tava aqui assim, ó, que vocês tinham me passado anteriormente, até por e-mail. Tava assim, ó, um grupo, Tiago, Assis, Herbert, Isabela, Renato, Ronaldo e Lívia. Esse era um grupo, tá? Um outro grupo era Naira, Renan, Bárbara, Joelma, Lorena e Ellen. O outro grupo era André, Vinícius, Leonardo, Andrina, Rafael Melo e Lucas Thiago. Um outro grupo era Estela, Gabriela, Lorena Reis, acho que nem é a mesma, o outro é Oliveira, Felipe, Patrick. O outro grupo era João Cláudio, Carmo Filho, Deugiane, Rodrigo e Gustavo. Eu nem sei se todos os alunos estão aí permanecendo ainda na disciplina ou não, porque nem todos têm aparecido, né? Eu nem sei como é que está Professor, trocado de grupo, que eu sei que parece que alguns já tinham me falado, eu até anotei para eu trocar depois. Se quiser, pode trocar agora também, ou se quiser formar um grupo agora, se vocês quiserem falar, eu anoto aqui, e aí a gente faz. professor, no meu caso eu estaria Sim, no grupo da Lorena e da Estela, que eu comuniquei ao senhor. eu lembro que você me falou, Vinícius, da Lorena. Eu estou no grupo da Lorena e da Estela. Tá bom, beleza, eu vou colocar você nesse grupo, ok, Obrigado. por nada. Aí, gente, tem alguma coisa a trocar, a fazer ainda? Eu queria saber quem é que tá no meu grupo, porque eu não conheço ninguém. Se tiver alguém aí, por favor. Você quer, ô Andrinha, você quer trocar de grupo? Só se alguém me aceitar no grupo, porque eu não sou dessa turma, então eu não conheço quase ninguém. Uhum, Aí realmente eu não sei tá bom. quais foram as pessoas que O você grupo citou. que você está aqui com ele, deixa eu ver se tem alguém aqui. O Vinícius está mudando de grupo, né? Está aqui o André, Leonardo, Rafael e Lucas. O Lucas está aqui, ó. O Lucas disse aqui, ele está aqui, ó. Então a gente podia tentar conversar, pelo menos, para eu conseguir ter contato, por favor. Tá bom. Se você quiser aí, depois da aula aqui, que sair conversar com ele, pelo aqui mesmo, pela sala, não tem problema não, tá? Uhum, tá bem, obrigada. Mais alguma coisa, gente? O meu tá certinho. Beleza. Então tá. Eu vou fazer a postagem lá, eu vou postar mais uma aula essa semana para a gente fechar esse tema aí de resíduos sólidos, senão a gente não fecha nunca, e já na semana que vem a gente entra em tratamento de efluentes, tá? Entrando em tratamento de resíduo líquido, que é os parâmetros de qualidade de água, falando de água e tal, e eu vou postar a questão dos grupos lá, do trabalho direitinho, explicando na plataforma. Você pode falar aula passada, por favor? A aula, né? Tá bom, pode deixar. Obrigada. Então é isso, gente. Professor, eu tenho mais uma pergunta. Pois não. O jogo do trenzinho é só jogar e deixar o nome lá no Só. ranking? Jogou, ganhou ponto.
Viciante ele, cara. É bom que vai guardando, né? Paguei mó mico no trabalho. Hoje eu abri para ver como é que era, de repente eu tava lá, separando os resíduos. Bem bacana. É bom que a gente vai guardando. É isso aí. Beleza, gente. Obrigado, Então é então. isso. Boa noite, gente. Boa noite. Então, e até Boa semana noite. que vem, se quiser. Obrigada, Um abraço. Fê.